Bom dia, professor. Olá, bom dia. Bom dia. Professora, eu me lembrei de você ontem. Por quê? O Maia tá fazendo um depoimento, aí falou resiliência. Agora eu sempre estudo resiliência, eu lembro de você. Não tem Ai, como. Aí vem seu nome ficou. na cabeça. Ele falou, não sei o que lá, da resiliência. Ih, professor. Resiliência tem sido a palavra do momento, assim. Uma palavra que defina essa Gente, palavra, professor. tudo. Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. Olha só, tá vendo aqui? Isso aqui Sim, é, ó, é é a o outra. Covid, tirando. Mas é quase, porque lá na outra É escola, quase. assim, tem. A gente até está migrando, né? Para vocês não vão sentir tanto essa mudança, mas nós vamos. A gente está migrando aí para uma outra forma de interagir com vocês dentro do Zoom, em formato de salas, né? Então a segunda série vai ter a sua própria sala e eu vou entrar na sala da segunda série. Lá na outra escola já é assim, mas é numa outra plataforma. E você tem como convidar pessoas. E alguém me colocou numa turma de quarto ano de matemática. Então, toda semana, toda vez que tem aula de matemática, essa professora me chama. E a escola lá é uma rede, então tem escolas em outros estados também. Então, eu já vi que essa professora é do Sul, Eloide o nome dela. É um nome comum até no Sul, né? Lloyd não, Luigi. E aí ela me chama. A primeira vez eu entrei, eu falei, será que tem alguém me chamando para alguma reunião e tal? E aí, quando eu entrei na sala, aí ela estava já dando a aula de matemática. Ah, pega o livro de matemática e tal, hoje nós vamos ver isso. Eu, ai, meu Deus do céu, matemática, não. Se ela me chamasse para uma aula de português, para uma aula de história, até ficava ali prestando atenção, mas matemática nem pensar. Meu Deus. Mas voltando lá, aí fica tocando esse negócio aqui, eu falei, gente, tem que avisar para essa senhora que eu não vou participar da aula dela de matemática. Enfim, coisas das aulas online, né? Mas quem foi que me perguntou sobre a resiliência? Qual era o contexto? Oi? Caiu todo mundo? Eu tô aqui, eu tinha caído na outra aula, essa aqui eu ainda não caí, não. Foi Também tô Gabriel? aqui. Gabriel ou Vitor? Eu não. Não Que me acabei de pergun... entrar. Foi, eu tô aqui. Gabriel Não que caí, não. perguntou sobre o conceito de resiliência, né? César Maia que falou. Foi ele. O conceito de resiliência é o seguinte: ele vem da física. É quando você tem um determinado corpo, como um elástico. Tem até um elástico aqui. Você tem um elástico. Aí você exerce uma pressão. Eu tô puxando, eu tô puxando, eu tô puxando. Não sai mais dali. E o que é resiliência? É a propriedade desse elástico voltar ao seu estado normal depois que, digamos assim, ele deixa de receber esta pressão. Ou durante o processo de pressão, como esse elástico, eu dei um nó nele aqui do outro lado, um nó bem forte, e então ele não vai arrebentar. Então, esse também é o processo da resiliência, né? Eu estou recebendo uma pressão e eu não vou arrebentar. Eu posso até sair da forma naquele momento em que a pressão está sendo exercida, mas depois eu tenho a capacidade de voltar ao meu estado normal, né? Na física é isso. E falando, opa, tem alguém entrando aqui.
falando numa questão psicológica, de comportamento, a resiliência é justamente você conseguir suportar uma pressão, suportar uma dificuldade sem perder o controle. Ou você pode até perder o controle, mas você não perde a tua razão, né? Num momento em que você precisa pensar e você grita, mas não xinga, sabe essa coisa? Eu gritei, mas eu não xinguei, porque se eu xingar, eu estou perdendo a minha razão. Deu para entender? Resiliência é engolir seco. Hã? Resiliência é tipo engolir seco. Exatamente. Não, resiliência não é engolir seco. Não é. Muito pelo contrário. Às vezes, no processo de resiliência, você pode, inclusive, tomar um copo d'água para te ajudar a engolir e digerir. E lá na frente, você poder resolver a questão um pouco melhor. Entendeu? Essa Não aí tem um problema com classe? Pode ser, pode ser. Não é ficar calado, né? Falar, mas sem se alterar. A pessoa tá ali falando. Aí você respira, você tá ouvindo, e aí quando a pessoa chega e diz assim, você não vai falar nada? Ela quer que você grite. Ela quer que você bata de frente com ela. E aí você pode simplesmente dizer assim, eu tô te ouvindo, eu tô pensando no que eu preciso falar, mas eu acho que nesse momento agora eu não estou preparada para falar sobre esse assunto. Você pode até estar preparado, mas você sabe que aquele ali não é o momento, porque você vai estar só batendo de frente com aquela pessoa. Entendeu? Entendi. Existem certas situações aonde você precisa, assim, num outro momento que você se coloca de uma forma mais preparada, né? Então, vou dar um exemplo. Esses dias uma pessoa falou sobre um determinado assunto e, mas era para ter sido feito assim, dessa forma, e todos foram orientados que deveria ser feito dessa forma, tal. Aí, mas vocês não receberam o e-mail dessa comunicação? Recebi, o e-mail eu recebi. Não estava escrito assim? Aí eu acho que não estava escrito, não. Mas eu não tinha certeza absoluta se estava escrito ou não. Eu não tinha como acessar o e-mail ali naquele momento. E naquele momento ali não ia valer bater de frente com aquela pessoa e dizendo assim, olha, eu acho que não estava escrito, não fica bem, entendeu? Então, paro, não é uma coisa assim, não é um caso de vida ou morte, eu posso ver isso depois. Aí depois fui lá, entrei no e-mail, li, olha, peguei o pedacinho lá do escrito, ó, não tá escrito dessa forma, não. Ficou aberto para interpretações de acordo com o dia a dia de cada um. Não está muito certo. Aí depois a pessoa foi lá, se retratou, escreveu um pouco melhor e tal, incluiu informações, porque realmente estava faltando orientação lá naquele documento que foi redigido, entendeu? Então, assim, ser resiliente, por isso que eu falei, não é só você engolir seco. De repente, você dá uma parada, dá uma respirada para pensar, para ter argumento. Entendeu? A resiliência, ela está muito perto
de quando você tem um objetivo que ele não é imediato, né? Eu tenho um objetivo que não é um objetivo imediato. Eu não preciso competir para chegar naquele objetivo. Eu não preciso de uma competição. Claro que as competições elas são muito importantes na nossa vida, mas algumas competições são muito destrutivas. E você começar a encarar determinadas situações com mais resiliência faz com que você realmente aproveite melhor até uma determinada situação onde você acha que você não tem nada para aprender. Mas que num futuro, se você começa a olhar essa situação com mais resiliência, você começa a perceber que você tem sim, você aprende o que você não deve fazer. Isso eu ouvi isso a primeira vez com um gerente que eu tive, que tem até a ver com o texto que a gente vai falar hoje sobre a questão de mercado de trabalho. Um gerente que eu tive que ele dizia assim, que mesmo quando você acha que você não está aprendendo nada, você está aprendendo o que não deve ser feito. Você está aprendendo como não agir. Observando determinados comportamentos que são tidos como ruins, como destrutivos, como tóxicos, pessoas que agem de uma determinada forma, você começa a aprender como não ser. Né? Então, o que eu costumo dizer assim, ninguém passa na nossa vida por um acaso. Né? Às vezes você pensa assim, por que eu estou convivendo com esse tipo de pessoa? Justamente para você aprender com aquela pessoa como você não deve ser. E eu, particularmente, tiro muito isso no meu conceito de família. Né? O meu conceito de família, enquanto criança, enquanto adolescente, foi muito complicado. Então, eu sei exatamente hoje qual é a família que eu não quero ter. Isso é uma questão de opção minha. Não é porque eu tive um pai ausente que eu vou passar esses problemas para as minhas filhas, por exemplo. Eu vou fazer terapia, vou me tratar, eu vou ressignificar esses traumas de ter tido um pai ausente para que hoje elas tenham um pai presente, porque eu não vou jogar em cima do meu marido determinados traumas que são meus pela ausência de um pai. Deu para entender? Show, entendi. Sim, deu para entender. Deixa eu fazer aqui uma chamada rápida. Respondam, por favor, oralmente, porque eu não consigo ver as duas telas ao mesmo tempo, tá? Ana Priscila. Aqui. Caio. Presente. Camille. Cauã. Eu. Eduardo. Presente. Enzo. Presente. Gabriel. Presente. Mariana. Presente. Natan. Presente. Rafael. Presente. Renan. Faltou. Vitor. Presente. Júlia. Alguém tá com gato aí? Eu. Ai, vocês são horríveis. Minha gata, Eu ouvi- desculpa. Acabei de ouvir um barulho de gato assim. É minha gata, desculpa. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. E aí preciso de voluntários para a leitura, hein? Se quiser, professor, eu posso ler para você. Obrigada. Desafios e oportunidades para jovens no mercado de trabalho. Vamos lá? Vamos. Os jovens. Pode começar, professor? Pode, obrigada. Os jovens que estão concluindo o curso superior acabaram de sair das universidades e buscam o primeiro emprego, têm alguns desafios e, paralelamente, várias oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. A gente pode Um falar dos grandes- também de ensino. Desculpa, a gente pode falar também da questão do ensino médio. Com alguns Sim. projetos que a gente tem
jovem aprendiz, né, o menor aprendiz e o jovem aprendiz, não só saindo das universidades, mas também os jovens que ingressam no mercado de trabalho por esses projetos, tá? Que são muito interessantes e vocês vão ver por que mais para frente. Vamos lá, obrigada. Pode continuar? Pode? Um dos grandes desafios é a falta de experiência, pois todos que estão formados conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer muito bem a teoria de suas áreas, mas falta-lhes prática. Falta saber como empregar a teoria do dia a dia. No dia a dia. Pode ir. Ok. Onde é que eu parei? Esse desafio é agravado pelo momento de crise, em que muitas empresas optam por profissionais experientes que já começam produzindo. Para passar por este obstáculo, o jovem deve procurar meios de se aproximar da realidade das empresas. Uma boa opção é participar das palestras e eventos corporativos, ingressar em comunidades e grupos de sua área. Ser ativo nesses grupos, colocar suas opiniões, interagir com os demais e dessa forma poderá ser visto e aumentará suas chances de conseguir algum emprego. O que isso, assim, qual é a relação que a gente pode fazer com isso? Vamos supor, eu quero trabalhar com games, eu quero produzir games. Então, é interessante que você, de alguma forma, esteja dentro deste nicho de pessoas que se interessam por games, não só como jogador, mas alguém que produz o conteúdo. Então, onde estão essas pessoas? Né? Tipo, o Globo Repórter, onde estão? Como habitam? Como vivem? Então, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas dentro do mercado de trabalho? Quais são as empresas que dão oportunidade? Seguir estas empresas em redes sociais. Procurar saber como estão as vagas para esse mercado. Então, assim, tem vários aplicativos, um deles é o Vagas, né? O vagas.com. Você preenche um questionário e aí você diz se você tem experiência ou não. Mesmo sendo ainda estudante, eu estou à procura de um estágio, por exemplo. Ou então eu estou à procura de um projeto de menor aprendiz, jovem aprendiz. Aí você vai, se classifica lá dentro do aplicativo. É um site, mas também funciona por aplicativo. Uma plataforma, né? Vamos chamar assim. E aí é importante quando você já está interagindo com esse mundo, com esse universo do tipo de trabalho que você quer exercer. Então, se eu quero ser advogado, como é que funciona? Eu estou inscrito, por exemplo, para receber dentro da OAB as notícias, as informações. Eu estou me atualizando sobre o curso de direito. Então, é interessante que você já comece a seguir, né? E aí eu não estou falando de só seguir no Instagram, não, mas seguir a tua vida profissional. Seguir por caminhos que te direcionem para a sua vida profissional. Isso é muito importante. Ler sobre o assunto, né? Então, ler biografias sobre pessoas que estão em ascensão na carreira que você escolheu, ou pessoas que já estiveram, né, assim, com muita visibilidade, pessoas que são referências. A minha filha, por exemplo, ela começou a faculdade de arquitetura no período passado. E aí é importante que ela conheça referências. Então, vai ler sobre a vida de Oscar Niemeyer, vai ler sobre a vida de arquitetos famosos que deixaram algum legado, né? É importante que você já comece a flutuar nesse nicho. Entendido? Entendido. Entendido, professora. Sim, professor. Quem pode continuar, por favor? Onde é que parou? Um dos grandes desafios
Paramos aqui em conseguir um emprego. Além dos desafios. Além dos desafios, existem várias oportunidades. Muitas empresas abrem semestralmente programas de estágio e training. Procuram jovens em formação ou recém-formados, que conhecem a teoria de suas áreas e estão dispostos a colocá-las em prática no mundo corporativo. E mesmo nas empresas onde não existe um programa formal de estágio ou training, mas existia a cultura de formar pessoas, as oportunidades para os jovens estão sempre abertas. Se você é jovem, está em formação ou acabou de se formar, fique atento às oportunidades que o mercado oferece. Entre diariamente em sites de emprego, em sites de empresas onde deseja trabalhar, em comunidades que trocam informações sobre a área. Agindo assim, você aumentará substancialmente as chances de conseguir seu primeiro emprego. E tem algumas dicas, né? Por exemplo, se você vai na Coca-Cola para fazer um programa de trainee, se você entrar no site da Coca-Cola, dentro do site você tem uma parte que fala sobre o programa de trainee, você tem uma parte que fala sobre a consciência social, a responsabilidade social com relação à produção, com o meio ambiente. Então, o site da Coca-Cola, ele tem toda uma parte que é direcionada para a venda do produto Coca-Cola, tá? Então, se você está indo para um programa de trainee, você não vai simplesmente olhar essa parte comercial da Coca-Cola, como a Coca-Cola vende. Você tem que se inteirar do que é a instituição Coca-Cola. Essa empresa, aqueles trabalhos para quem já é meu aluno, né? Natan, Mariana e Rafael, a gente já se conhece há mais tempo, aqueles projetos empreendedores que a gente estava fazendo até o ano passado também, você conhecer as empresas. Da onde essa empresa surgiu? Qual foi a ideia que fez essa empresa surgir? É uma empresa que tem 100 anos de mercado. É importante você, quando for participar de algum processo seletivo, você conhecer a empresa um pouquinho mais a fundo, né? Quem é a mantenedora daquela empresa? Como está aquela empresa no mundo? Se no Brasil aquela empresa tem uma representatividade diferente, por aí vai. Ok? Ok. Quem pode continuar a leitura? Eu posso Também continuar? Hello. Vai, Rafael. Também é muito Não importante. Eu li, né? Mas não não. Leio. Quer ler, Vitor? Eu leio, não tem problema não. Então lê aí. Também é muito importante que os seus currículos sejam elaborados de maneira adequada, bem formado, bem distribuído e principalmente sem erros de português ou de gramática. Os recrutadores encaram esse tipo de erro como um descuido do candidato e normalmente excluem das fases de testes, das próximas fases, desculpa. Pois basta aplicar obrigado, pai. um reversor gramatical presente em qualquer editor de texto para corrigir possíveis falhas dessa natureza. Gente, assim, pegar um currículo com erro dói muito. Eu já estive do lado de quem recruta, né? Quando eu trabalhava em empresa formal, né? Não estava ainda na área de educação, às vezes a gente participava de alguns processos seletivos para a nossa área, né? Pessoas que iam, digamos assim, agregar, né? E tinha umas coisas que eram gritantes, né? Então, quando vocês estiverem montando o currículo de vocês, lembrem não só de ter um currículo bem organizado, mas principalmente, assim, pedir até uma outra pessoa para revisar, para ver se não tem erro. Pode ter certeza absoluta. O recrutador recebeu um e-mail ou recebeu um currículo impresso.
tem erro, vai para a lixeira. É fato. Alguém quer falar alguma coisa? Tô tranquilo. Vamos lá, continuando. Além da formatação, Calma aí. Ai. Além da formatação do. Calma aí. Além da formatação e da gramática, com um incremento cada vez mais forte da tecnologia aliada a serviços. Alguns sites de emprego, os que são focados em servir aos candidatos, oferecem serviços exclusivos mais elaborados. Eles têm novidades como caçadores de vagas que inscrevem os candidatos de forma automática nas vagas onde eles têm o perfil. Tem também consultor online, que compara as chances do candidato com a vaga com os outros candidatos, permitindo que ele faça ajustes, busque novos conhecimentos e potencialize seu poder de empregabilidade, além de painéis que mostram o status de vagas em que estão inscritos, e etc. Tudo de forma automática e muito intuitiva. alguém já tentou, obrigada, alguém já tentou se cadastrar em algum site de vaga e procurar emprego? Só para ver como é que é? Eu já tentei já, professora. Como é que foi essa experiência? Professora, tipo assim, eu não tenho muito currículo. Então, tipo assim, tava só com o curso de Java Aprendiz e tava tentando achar alguma coisa de Java Aprendiz pra mim. Uhum. Tipo assim, tinha muita gente que tinha curso técnico e tal, então, tipo, tinha muita gente na minha frente, entendeu? Então, tipo, era muito, muito, muito complicado pra mim que não tinha nada, entendeu? Então, era mais fácil eu tentar ir por fora do que por dentro do site, entendeu? Uhum. Porque tinha muita gente com outras áreas a mais que eu, então foi muito ruim a minha experiência. Serviço voluntário pode entrar no currículo como experiência, tá? Por exemplo, vamos supor que você participe de algum grupo jovem. E naquele grupo jovem, você é responsável pelo caixa do grupo jovem. Você pode colocar isso como uma experiência na área financeira. Se você tem, por exemplo, o coordenador do grupo jovem é uma pessoa que você pode colocar como referência. Então, lá, serviço voluntário, grupo jovem, paróquia do Sagrado Coração, de tal a tal, de 2018 a 2020. Aí você pode colocar serviço pastoral, administração do caixa do grupo jovem, referência, a referência ao coordenador fulano de tal, Antônio da Conceição, por exemplo, né? E botar o telefone da pessoa. Você tem que pedir primeiro para a pessoa para colocar o telefone lá como referência, né? Ou padre, pessoas que você sabe que se alguém ligar, vai. Não, realmente, o Vitor participa do grupo jovem, ele administrava o caixa assim, nunca tivemos nenhum problema e tal. Então, assim, serviço voluntário é muito legal para você colocar. Por quê? Porque se você sabe administrar o caixa de um grupo jovem, né, o fluxo financeiro, se você sabe, se você tem experiência em organizar eventos, que é algo complicado, né? Para quem está se divertindo no evento, é uma descontração, né? É socialização. Mas para quem está Dá muito trabalho, professor. muito trabalho, porque você tem que Eu pensar, sei. né? O lugar, as pessoas, a alimentação, os recursos. Se for uma festa na rua, por exemplo, você tem que pedir. Segurança, permissão. Isso aí. Isso aí eu sei. Você tem que pedir, você tem que aprender a escrever um ofício, que não é qualquer pessoa que sabe, né? Você tem que. Sim. Com quem eu falo na Guarda Municipal, com quem eu falo na PM, com quem eu falo na prefeitura, né? Então, são coisas que, gente, tem muita gente que não sabe fazer isso. Eu era, por exemplo, eu participava de uma ONG onde eu redigia as atas das reuniões dessa ONG.
Olha, eu vou te falar que tem muito profissional de administração que não sabe redigir uma ata. Não sabe nem o que é uma ata. Existe um cursinho chamado Português Instrumental. O que é o português instrumental? É onde você aprende a escrever a linguagem adequada para escrever cada tipo de documento. Então, por exemplo, no curso de Direito, você tem o português instrumental para aprender a escrever petições, porque tem uma linguagem muito específica para petições. Nas aulas de contabilidade, você tem português instrumental, onde você aprende, às vezes não é com esse nome específico, tá? Mas você tem uma matéria específica para redigir contratos, para redigir documentos imobiliários. Então, se você, numa experiência que seja voluntária, já sabe fazer determinado tipo de coisa, já sabe administrar um pequeno fluxo de caixa, por exemplo. Eu trabalhava com meu pai no hortifruti. O que você fazia? Eu anotava para ele todas as entradas e todas as saídas de mercadoria e no final fechava um caixa. Gente, isso é experiência prática que muitas vezes um curso não traz para vocês. Então, essas Só aí coisas... ele tinha 2 funções, professor. Exatamente. Essas coisas Ele batia servem... a carga e fazia taxa. Isso aí. E tem muita gente que não sabe fazer isso, né? Fazer esse tipo de gestão na prática. Bem, então, o finalzinho do texto falava um pouco sobre esse concierge de emprego, que são pessoas que trabalham no RH, formando profissionais para o mercado de trabalho, questões técnicas, né, para o mercado de trabalho. Eu sugiro que, assim, como uma brincadeira, tá, vocês se inscrevam em algum site e, por exemplo, o vagas.com, quando você se inscreve pela primeira vez, ele permite, inclusive, que você faça alguns testes de aptidão vocacional, né? Então, vale a pena. Até para você se conhecer melhor e saber se você está indo no caminho, digamos assim, afetivo da sua escolha, ou da sua escolha profissional, ou se você está fazendo simplesmente uma escolha racional para ganhar dinheiro, né? Mais ou menos isso. E ver também como é que está funcionando o mercado de trabalho na área que você quer. Quais são as vagas, quanto está ganhando esse profissional precisa se especializar em quê? O que o mercado está pedindo, com relação também a línguas, né? Muito importante. Por aí vai. Ok? Ok. Então vamos para a nossa merendinha, tomar um café. Recreio. E até sexta-feira. Beijinhos. Até. Tchau. Até. Beijo. Tchau. Beijinho.